um biólogo evolucionista britânico, disse o seguinte: eu me considero um cristão cultural. Eu não sou um crente. Mas há uma distinção entre ser um cristão crente e ser um cristão cultural. E então, você sabe, eu amo hinos e canções de Natal e eu meio que me sinto em casa no ethos cristão. Eu sinto que somos um país cristão nesse sentido. É verdade que, estatisticamente, o número de pessoas que realmente acreditam no cristianismo está diminuindo. E estou feliz com isso. Um cristão cultural, mas não um crente. Agora, mais recentemente, Elon Musk disse o seguinte: na verdade, eu sou um grande crente nos princípios do cristianismo. Acho que são muito bons. Então, em que sentido você não é religioso? Bem, Dawkins acabou de anunciar, há 3 semanas ou por aí, que ele era um cristão cultural, certo? E então a questão? Certo. Eu diria que provavelmente sou um cristão cultural. Fui criado como anglicano e fui batizado. Do ponto de vista bíblico, ser um cristão cultural é algo perigoso. Um cristão cultural é aquele que pensa que boas ações e boas obras o levarão ao céu. No entanto, um verdadeiro cristão respondeu ao chamado do Evangelho, um chamado para se arrepender de seus caminhos pecaminosos e colocar Cristo como seu Senhor e Salvador, confiando que nele e somente nele, será salvo. Um cristão cultural ainda anda pelo caminho largo. Eles fazem provisões para desfrutar do mundo. Um verdadeiro cristão anda pelo caminho estreito. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Um cristão cultural pode ter aparência de piedade, mas não pratica a piedade em suas vidas. E aqui está a realidade aterrorizante que um cristão cultural vai descobrir. Não profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, e fizemos muitos milagres em teu nome. E então eu lhes declararei: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Recentemente, eu estava assistindo a um documentário sobre emergências hospitalares na cidade de Nova York, e este documentário leva você aos bastidores para que você possa ver como cirurgiões, médicos e enfermeiros respondem a emergências médicas. E em um episódio, um dos cirurgiões que estava operando outras pessoas sofreu um acidente de esqui e precisou da ajuda das pessoas com quem trabalhava. Agora, isso me fez pensar: este cirurgião estava sempre do outro lado. Ele estava sempre do outro lado da sala de emergência. Ele estava sempre do outro lado da mesa de operação porque era ele quem operava. Ele era o especialista dizendo ao paciente que tudo ficaria bem. Ele sempre foi o que dava a notícia, nunca o que esperava para receber a notícia. E isso me fez pensar: o que acontece quando é você? E, de uma forma mais espiritual, o que acontece quando chegamos ao outro lado da eternidade? Quanto tempo você já pensou sobre o seu destino eterno? 1 minuto depois de morrer, tudo vai mudar. Você pode pensar que a Terra é ruim, mas para muitos, a Terra será o mais próximo do céu que eles já vão chegar. Depois de apenas 1 minuto, aqueles no inferno sentirão o calor tremendo do inferno. Eles estarão em dor e agonia. Eles estarão cheios de arrependimento, mas também teimosos o suficiente para não abandonar seu pecado. Eles vão querer dizer aos seus familiares sobre a dor horrível que estão passando. No entanto, não há saída. Na Terra, quando queremos sair de uma situação ruim, podemos simplesmente sair. Podemos ir de um quarto para outro. No entanto, no inferno, isso não será o caso. Você estará trancado no inferno para sempre. Seu crime é não submeter sua vida a Jesus, e sua sentença será uma eternidade no inferno sem chance de liberdade condicional. Você perceberá isso no primeiro minuto, e não haverá nada que possa fazer. Nada além de apodrecer pelo resto da eternidade e ficar em agonia. A Bíblia fala de um certo homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia todos os dias em luxo. Mas havia um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que foi colocado à sua porta, desejando ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. Além disso, os cães vinham lamber suas feridas. Assim foi que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O homem rico também morreu e foi sepultado. E estando em tormentos no Hades, ele levantou os olhos e viu Abraão ao longe e Lázaro em seu seio. Então ele gritou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta do seu dedo em água e refrescar minha língua,
pois estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste coisas boas, e da mesma forma, Lázaro coisas más. Mas agora ele é consolado e tu és atormentado. E além de tudo isso, entre nós e vós há um grande abismo fixado, de modo que aqueles que desejam passar daqui para vós não podem, nem podem os de lá passar para nós. Então ele disse: Eu te imploro, portanto, Pai, que o envieis à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes testemunhe, para que não venham também para este lugar de tormento. Abraão disse-lhe: Eles têm Moisés e os profetas. Que os ouçam. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se alguém for a eles dentre os mortos, eles se arrependerão. Mas ele disse-lhe: Se não ouvirem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que um ressuscite dentre os mortos. Agora, quando ouvimos esta parábola em particular, muitas das mensagens estão centradas em como o homem rico viveu uma vida boa, mas ignorou Deus, ou como Lázaro não tinha nada além de Deus. Mas hoje quero que você perceba como, quando o homem rico foi negado água e disseram-lhe que ninguém pode cruzar do inferno para ir ao céu, seu pedido imediato foi suplicar para que alguém fosse enviado para falar com sua família. Quando ele percebeu que era tarde demais para ele queria alcançar sua família. Agora, como ele era um homem rico, tenho certeza de que sua família recebeu todas as suas posses. Eles tinham dinheiro, itens de luxo, todas as suas necessidades físicas foram atendidas. Mas este homem no inferno sabia que sua família precisava ouvir sobre Jesus Cristo e levá-lo a sério. Imagino que, se ele soubesse da realidade do céu e do inferno antes de morrer, teria feito tudo ao seu alcance para encorajar sua família a viver para o Senhor. Mas agora, caro ouvinte, todos nós temos familiares que ainda estão vivos neste momento. Você já lhes falou sobre Cristo? Já conversou com eles sobre salvação e eternidade? Já tomou o tempo para ler a palavra de Deus com eles? Enquanto você ainda pode, diga à sua família, diga aos seus entes queridos sobre Jesus Cristo. Antes de experimentarmos a eternidade, teremos que enfrentar o julgamento. Deus abrirá seu livro para o seu nome. Nele estará listado todo o pecado que você já cometeu. Você pode pensar que está escondendo seu pecado, mas Deus sabe. Ele está mantendo registros de tudo que você já fez. Você não poderá esconder nada naquele dia. Todos serão julgados. Quando você tem um pensamento maligno, como olhar para outra pessoa com luxúria ou ter ódio profundo em seu coração por outra pessoa, você pode ser capaz de esconder isso daqueles ao seu redor. Você pode até ser capaz de levar esse segredo para o túmulo. No entanto, você não pode escondê-lo de Deus. Ele sabe tudo e vê tudo, e ele o responsabilizará por tudo. Davi, no Salmo 141, versículo 4, diz: Não inclines o meu coração para consentir ou tolerar qualquer coisa má, ou para praticar ações de perversidade com homens que planejam e fazem o mal, e não me deixes comer de suas iguarias, ser tentado por seus ganhos. Acredito que esta não é apenas uma grande oração, mas é uma oração que é relacionável para todos nós. É uma oração realmente prática e realista porque todos nós já estivemos lá. Todos nós já estivemos em situações onde escorregamos e fomos atraídos para coisas que não deveríamos. Todos nós abrimos portas para a tentação quando sabíamos que não deveríamos. A Bíblia diz que o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Veja, nosso coração pode ser facilmente atraído pelo mal, não empurrado para o mal, não abruptamente confrontado, sufocado pelo mal, mas suavemente, gentilmente puxado para o mal, atraído por ele. Agora, isso porque o mal pode nos puxar silenciosamente e gradualmente para o pecado. É sutil e astuto. E se não tomarmos cuidado, se permitirmos que demos um pequeno passo, então o mal nos atrai para dar o próximo. E então, o que vai machucar dar mais um? Então mais alguns. E de repente estamos bem próximos do pecado. E ele nos prende em um ciclo. Então, vamos reconhecer isso. O mal pode nos atrair um pequeno passo de cada vez, bem até o ponto em que damos o passo final no pecado. Então, eu te encorajo a orar exatamente a oração que Davi orou. Não permita que meu coração seja atraído pelo que é mal. Deus pode responder a orações como essa para nós também.
Qualquer pessoa que já dirigiu um carro por qualquer período de tempo enfrentou a questão de não ser capaz de ver outro carro dirigindo logo atrás das portas de qualquer um dos lados do veículo. Motoristas experientes sabem que isso é o que se chama de ponto cego. Se alguém está dirigindo no seu ponto cego, quando você olha no espelho, simplesmente não pode vê-los. Muitos acidentes nas ruas, rodovias e interestaduais ocorrem porque o motorista muda de faixa sem olhar por cima do ombro para ver se alguém está dirigindo em seu ponto cego. Agora, não há outra maneira de reconhecer que alguém está dirigindo no seu ponto cego além de olhar por cima do ombro e olhar diretamente para o outro. Você tem que intencionalmente olhar e procurar quem ou o que está no seu ponto cego. E não importa qual carro você tenha, qual marca, ano ou modelo. Sempre há um ponto cego. Encontramos uma situação semelhante escrita nas Escrituras sobre a natureza da nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo, ao falar à igreja em Corinto sobre os descrentes, disse em 2 Coríntios 4, versículo 4, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo estava preocupado com o ponto cego que estava impedindo as pessoas de verem a verdade sobre Jesus Cristo. Ele entendia que a missão de Satanás era manter a verdade da mensagem escondida dos corações e mentes das pessoas que ainda não conheciam Cristo. A melhor maneira que ele pode fazer isso é mantendo a mensagem de Jesus fora da visão das pessoas em seu ponto cego. Se o diabo puder apenas manter as pessoas afastadas da verdade em plena vista, ele pode mantê-las presas à sua eternidade sem esperança. A Bíblia é clara de que a verdade é o que pode libertar as pessoas. Então o inimigo fará o que for necessário para manter a verdade longe dos homens e mulheres nesta terra. Como motoristas, por assim dizer, temos que garantir que estamos conscientes de não dirigir no ponto cego de outra pessoa. Devemos garantir que estamos visíveis e em plena vista para que o outro motorista saiba que estamos lá. Da mesma forma, como crentes, absolutamente temos que manter a mensagem de Jesus Cristo em plena vista dos descrentes. Devemos exibir o amor de Cristo para que todos que olharem possam ver que há esperança para eles também. Não podemos permitir que o inimigo nos convença de que as pessoas não querem ouvir a mensagem de Cristo ou a salvação ou o arrependimento. Não podemos simplesmente deixar passar e viver egoisticamente sem trazer Jesus Cristo à atenção do nosso vizinho descrente ao lado. Não podemos permitir que o diabo mantenha o evangelho de Jesus Cristo no ponto cego de indivíduos que ainda não conhecem a verdade sobre Jesus. Se você está dirigindo em um carro, para reconhecer que alguém está no seu ponto cego, você tem que olhar diretamente por cima do ombro para ver o outro carro. Mas com a mensagem do Evangelho de Cristo, nós, como crentes, temos a capacidade de tornar a mensagem de Cristo visível o tempo todo. Nosso caráter deve refletir Jesus Cristo. Nosso discurso deve refletir Jesus Cristo. Nossa conduta, nossas ações e feitos devem estar todos em plena exibição para refletir o Evangelho de Jesus Cristo a um descrente. E não se engane, sua vida, como você vive sua vida, como você anda, fala e se comporta, fala volume sobre se você é salvo ou não. E eu sou um forte crente de que, para que o descrente se torne curioso sobre Cristo, todos nós temos um papel a desempenhar em termos de como realmente vivemos nossas vidas. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E isso significa que devo estar proclamando a verdade de Jesus Cristo. A única esperança para um descrente é que a luz da glória de Cristo brilhe diretamente sobre eles. E isso deve permitir que eles tenham um encontro pessoal com o Salvador do mundo. Mas para que eles encontrem Cristo, eles primeiro precisam ser capazes de vê-lo. Agora, o complicado sobre pontos cegos é que a probabilidade de alguém estar dirigindo neles aumenta quando o tráfego aumenta. Quando há várias faixas com muitos carros, parece que sempre há alguém no ponto cego. Esse mesmo problema existe no reino espiritual. Não só temos o diabo tentando nos cegar para a mensagem de Cristo, mas também temos o mundo, que produz mais tráfego. O mundo produz mais ruído e poluição, mais sinais mistos e todo tipo de coisas, tudo numa tentativa de bloquear, desacelerar ou parar a mensagem de Cristo de se espalhar. Jesus disse em João 15, versículos 18 a 19, Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes, eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. O mundo em que vivemos está em desacordo com o reino de Deus. Está contra o reino do Senhor. Onde um está pela luz, o outro está pelas trevas.
Onde um está pela verdade, santidade e justiça, o outro está pelas mentiras, prazeres egoístas e engano. Nosso Senhor e Salvador é Jesus Cristo, mas o espírito predominante e governante deste mundo é o Anticristo. Este mundo está em oposição à vontade de Deus e ao seu caminho. E o mundo está cada vez mais normalizando coisas que são contra Deus e sua palavra, o que produz mais tráfego. E isso, por sua vez, aumenta a probabilidade de que a mensagem do Evangelho permaneça no ponto cego. Quando o mundo proclama que o sexo fora do casamento é normal, produz um ponto cego. Quando o mundo proclama que o pecado não tem consequência real por causa da graça de Deus, isso é um ponto cego. Quando o mundo apresenta dinheiro, fama e poder como tudo o que você precisa para realmente viver feliz, isso é um ponto cego. E quando o mundo proclama que está tudo bem não acreditar que Deus existe ou que está tudo bem odiar outra pessoa por diferenças políticas ou pessoais, isso produz um ponto cego que pode impedir a visão de qualquer um para o verdadeiro Evangelho de Cristo. O inimigo e o mundo desejam criar uma atmosfera que manterá a mensagem de Jesus Cristo totalmente oculta de todos aqueles que nunca conheceram ou acreditaram na verdade sobre Jesus Cristo. Em Lucas 22, versículo 31, a Bíblia diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Veja aqui, Satanás desejou peneirar Simão Pedro como trigo para que ele ficasse desanimado e não cumprisse seu destino de pregar a mensagem do Evangelho de Cristo ao mundo. Como crentes, devemos viver nossas vidas de tal forma que a mensagem de Cristo brilhe em nós e através de nós tão intensamente que o inimigo e o mundo não possam manter as pessoas cegas para a verdade. Precisamos garantir que estamos sempre ardendo por Deus. Precisamos estar sempre em chamas por Ele, nunca mornos, nunca frios, nunca com um pé dentro e outro fora. Precisamos realmente orar para que o Senhor mantenha o fogo dentro de nossas vidas ardendo brilhante e intensamente para que qualquer descrente possa ver Jesus Cristo através da maneira como vivo minha vida. Então, eu te encorajo, não apenas vá na jornada da vida sem olhar por cima do ombro para verificar seu ponto cego. Quanto mais tráfego houver, mais você deve estar empurrando. Quanto mais alto o ruído da poluição deste mundo, mais alto sua voz deve ser sobre o Senhor. Tenha uma paixão por Cristo. Tenha uma fome inegável por Jesus. Tenha um desespero em você para manter o fogo de Deus vivo e ardendo em seu coração. Porque esse fogo pode ser exatamente o que um descrente precisa para vir a Jesus. O apóstolo Paulo tem uma das histórias mais fascinantes do Novo Testamento. Paulo era um líder judeu altamente respeitado que dava ordens para perseguir e até matar cristãos. Mas tudo mudou quando, um dia, no caminho para Damasco, ele se deparou com Cristo ressuscitado. Jesus o cegou e, depois de 3 dias, algo milagroso aconteceu. Atos 9, 18 diz, e imediatamente algo como escamas caiu de seus olhos, e ele recuperou a visão. Então ele se levantou e foi batizado. Quando Jesus removeu as escamas dos olhos de Paulo, Paulo viu o mundo de uma maneira completamente nova. Antes, ele via o cristianismo como vil e blasfemo. Agora ele via o Evangelho como a causa mais bela e gloriosa da terra. A realidade não mudou, mas a visão de Paulo sim. Ele permitiu que Deus mudasse a maneira como via o mundo. O Salmo 146, versículo 8, diz: O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Uma coisa fascinante sobre a humanidade é que 2 pessoas podem ver exatamente a mesma coisa e ouvir exatamente o mesmo som. Mas chegarão a interpretações muito diferentes. Podemos ver isso na igreja hoje. Embora todos sejamos filhos de Deus, interpretamos certas escrituras e até os mandamentos de Jesus de maneiras diferentes. Diferenças de opinião são aceitáveis quando se trata de algumas coisas. Preferências musicais, códigos de vestimenta, sabores de café. Mas quando se trata do Evangelho, há apenas uma verdade e temos que garantir que não a perdemos. Só quando pedimos a Deus para restaurar nossa visão é que somos capazes de contemplar a verdade absoluta de Jesus Cristo. Numa nota pessoal, um dos meus principais pedidos de oração pode ser encontrado no Salmo 119, versículo 18, que diz: Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. O caminho de Deus é maravilhoso. Quando chegamos a Cristo, Ele faz com que o que é feio pareça belo. E o que é belo? Parece feio. Começamos a odiar nosso pecado e a amar os mandamentos de Jesus.
O resto do mundo zomba de nós, não porque necessariamente escolhem o mal, mas porque simplesmente não podem ver. 1 Coríntios 1, versículo 18, diz: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Uma visão correta de Deus não vem de nossa própria sabedoria ou teologia. Vem apenas quando pedimos a Ele para remover as escamas de nossos olhos. E quando Ele o faz, paramos de ver o cristianismo como um rótulo ou categoria e começamos a vê-lo como um estilo de vida. Paramos de ver o cristianismo através da lente da denominação ou doutrina. Em vez disso, nos concentramos no urgente evangelho de Jesus Cristo, aquele que precisa ser pregado a todos. Agora, Efésios 4, versículos 4 a 6, dizem: Há um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, e por todos e em todos. Quando as escamas dos nossos olhos são removidas, o cristianismo se torna mais do que um acessório, mais do que uma cruz usada ao redor de nossos pescoços. Torna-se mais do que uma tatuagem em nosso braço. Torna-se sobreviver para servir a Jesus e testemunhar todas as coisas maravilhosas que Ele fez. Minha firme crença é que, em meio a todo o caos e confusão deste mundo, a voz de Deus ainda está nos chamando. O Espírito do Senhor está batendo em nossos corações. No entanto, cabe a nós ouvir. Hebreus 3, versículo 15, diz: Como se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. A rebelião nem sempre é no sentido extremo que associamos. Você não está indo além para violar os 10 mandamentos, por assim dizer, mas simplesmente endurecendo seu coração quando ouve a voz de Deus. Isso é rebelião. Provérbios 28, versículo 14, diz: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor continuamente, mas o que endurece o coração cairá na calamidade. Mais uma vez, a Bíblia aqui nos adverte sobre endurecer nossos corações. Mas o que significa ter um coração endurecido? Significa cegueira espiritual. Significa insensibilidade à beleza e glória de Deus. Significa perseguir nossos próprios desejos em vez das coisas de Deus. Mas, felizmente, em sua misericórdia, Deus ofereceu mudar nossos corações. Deus pode mudar nossos corações.